Olá, olá! Bem, hoje aqui no canal Quintal da Frida é um pouquinho diferente hoje. Vou inclusive utilizar as palavras do Sidney Paixão. Bom, não esqueçam de curtir o canal, compartilhar as histórias, acionar aí o sininho para curtir as novas histórias também. Mas assim, hoje nós estamos aqui com a Silvia França da Silva, é isso? Batista agora. Batista agora, tá. Então a Silvia é nossa amiga, né? Nossa, minha do Sidney também. Amiga de infância, né? Sei lá, talvez. Não vou revelar todas as idades, assim, né? Mas, como o Sidney falou, nós conhecemos as pessoas, mas não tanto o seu íntimo, né? E então hoje conversando aqui com a Silvia, depois de tanto tempo sem a gente se falar, né? Pude conhecer um pouquinho do íntimo da Silvia. E assim, a Silvia, a diferença do canal também, além de ser minha amiga de infância, ela foi a primeira pessoa que praticamente se convidou para falar no canal. Verdade. Né? E então a Silvia vem num processo de conhecimento, de autoconhecimento místico. Ela é mística. Ela foi a primeira a revelar os sonhos aqui, né? Sim. Então, os sonhos, como você fala? Sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos. É o método, a maneira que se fala. Isso. Então, a Silvia já é mestre Reiki, né? E então, ela passa por um processo de sonhos, de traumas, de medos, e assim como todos, né, com a sua história. A Silvia tem a sua história particular, com o marido, com a família, mas uma família muito, muito ligada, né? Como pode dizer, como a Rosângela vai dizer, ela tem uma rede. Olha, a Silvia, inclusive, ela é a fã número 1 do canal, por isso que ela se convidou, né? Então, a Silvia tem uma rede muito grande, apesar de tudo que aconteceu com ela. Então, assim, eu queria que a Silvia contasse o porquê, na verdade, ela queria conversar com a gente no canal. Então, eu acho que ela deve ter alguma coisa muito legal para dizer. E porque ela quer falar, né? Ela quer falar qual foi a trajetória dela. Ela vai reduzir aqui pra gente, mas ela quer dizer onde ela chegou, né? Então é isso, Silvia vai se apresentar e vai contar um pouquinho pra gente. Você ter aceitado, né, de eu vir, foi maravilhoso. Eu fiquei apaixonada pela ideia quando eu vi a primeira vez e amei todas as histórias, assisti mesmo. Tô compartilhando, tô falando para as pessoas. E o que eu queria... Quando eu vi as histórias, eu falei assim, poxa vida, é muito legal. E eu queria falar, porque assim, por mais que a gente trabalha, cada um seguiu a sua vida, né? Cresceu, seguiu a sua vida. Sim. Mas todo mundo montou uma família, ou não. Cada um tem a sua opção, de maneira que quer seguir a vida. E como eu quis casar, né? E nessa situação toda... Você faz planos para o futuro, você planeja que vai ser assim, você faz os planos, os seus planos. Só que você se esquece que Deus tem um plano para você. Qual é esse? A gente nunca pensa qual que é o plano dele. E você segue a sua vida. Quando eu vi as pessoas falando do que aconteceu e da superação delas, eu considero que eu e o meu esposo, passamos por essa fase de planejar, de casar, ser tudo maravilhoso. E aconteceu coisas, percalços no meio do caminho, que mudou o nosso objetivo. A gente teve que dar uma pausa nos nossos sonhos e aí lidar com a situação. Porque você pensa que você tem estrutura para lidar com as situações. E aí você percebe que você não tem. Né? Então, quando eu vi as pessoas falando, eu falei assim, poxa vida, eu acho que é legal, eu tenho uma história legal para contar do que aconteceu comigo. Porque, às vezes, quem conhece a Silvia só conhece a Silvia brava, a Silvia autoritária, às vezes, né?
Ou a Silvia chata, que eu falo eu sou chata. Mas quem realmente conhece, me conhece ou conhece a minha família, sabe que todas nós somos assim. Só que quando a gente gosta das pessoas, a gente ama as pessoas, nós amamos mesmo. Então nós queremos dar o nosso melhor para nossa família, pelo que a gente acredita, que acaba você se dedicando demais, né, para uma coisa ou outra, que aí você vê, poxa vida, tô dando mais valor ou querendo uma coisa que não é aquilo. Que foi o que aconteceu comigo. Na verdade, tudo começou, né, que ela falou que eu sou mestre em Reiki, né, e essa história do Reiki, assim, eu sempre ouvia falar e eu sempre pensava, poxa, que legal essa técnica, né, o Reiki é uma terapia alternativa, que usa a imposição de mãos. Sim. E a gente capta a energia universal, né, vital universal, e passa na aplicação através dos símbolos, né? Tem os símbolos, tem o método. Então eu ouvia falar daquilo, o que poderia fazer, que auxilia, né, na autocura, de você se conhecer, de você se auto-aplicar o Reiki, você se melhorar como pessoa. Então eu ouvi aquilo e eu gostei, então eu falei, não, vou lá fazer. Então eu fiz o curso Reiki 1 e Reiki 2, mas para aplicar em mim. E nisso fui seguindo, né? Quem conhece a gente sabe que a nossa família é espiritualista, que a gente gosta muito disso, né? E eu estudei um tempo no Centro Espírita Luz Verdade. Depois tive a oportunidade de trabalhar num espaço místico que chamava Triskel, né? Acho que ainda funciona, não tenho certeza. E lá eu pude pôr em prática tudo isso. Mas, assim, quando realmente que eu pus em prática? Logo depois, um ano depois que eu casei, em 2005, o meu marido sofreu um acidente de trabalho e ele não ficou bem. Então, a gente tinha um ano e pouco de casado, que eu casei em outubro, o acidente foi em março de 2005, eu casei em outubro de 2003. Então, tinha um tempinho. E, assim, às vezes tem até lapso de memória que eu não lembro de tudo. Então, tem coisas que eu não lembro que realmente aconteceu, porque assim, acho que deu branco, porque eu não quero lembrar, porque foi um pouco traumatizante pra gente, pra mim e pro meu marido, né? Sim. Então ele sofreu esse acidente de trabalho, ele teve todo o amparo da família, principalmente da empresa, né? O patrão dele foi uma pessoa muito honrada, que nos auxiliou muito, ele realmente nos ajudou muito, teve muito respeito e carinho pelo meu marido, e foi uma das bases de estrutura que nós tivemos, né? E nessa fase o meu marido queria se sentir útil. Como ele machucou muito a mão direita, ele perdeu 70% da mão direita e ficou com 30%. Então a recuperação foi um pouco demorada. Então ele fez 3 cirurgias e cada uma cirurgia era cada um ano, né? Um ano e 8 meses. E nessa recuperação a gente tinha que lidar com isso. Então, nisso tudo eu ficava assim, ele queria que a situação se resolvesse rápido, que a mão dele voltasse ao normal, porque ele queria voltar a trabalhar, se sentir útil, né? Só que dependia da mão, assim, são ossos, né? Então demora para os ossos ficar bem. Então eu tinha que ter a paciência de esperar, então foi difícil para ele queria se sentir útil. Então acho que eu via que ele ficou um pouco depressivo. A gente não falava muito nisso, né? E eu via que ele tinha medo, eu também, e eu não via uma perspectiva de futuro. Então, na verdade, ele nunca quis ter filho, eu sempre respeitei a escolha dele, e nesse momento, eu entendi o que ele queria dizer, que realmente para nós, naquele momento, não dava, só que era naquele momento. Só que aquele momento durou bastante tempo, né? Para ele se recuperar. Então, nessa situação, o que nós fizemos, né? Ele queria se sentir útil, mas eu tinha medo, na verdade. Porque realmente eu tive todo o amparo. A minha família ajudava, a família dele, né? O patrão dele ajudou. Nós passamos por muita dificuldade, mas em momento nenhum, as dificuldades que a gente passou, é assim, que acaba não tendo dinheiro, né? Que é sempre junto com um problema de saúde, você acaba tendo um problema financeiro. Às vezes você tem até alguns problemas espirituais. Que as pessoas têm muito tabu de falar nisso, né? Mas na verdade tinha. Porque a gente tinha medo de ficar em casa. Nós dois tínhamos medo de ficar em casa. E às vezes eu ia pra minha mãe, né? Eu tinha que trabalhar, meus pais ajudavam a cuidar dele.
e ajudaram muito, né? E depois de um tempo, como ele queria se sentir útil, e assim, tinha essa questão dele não podia ficar sozinho, que até eu também tinha medo de ficar em casa, né? Que a gente, não sei, tem aquela questão que você acaba ficando com medo pelas coisas que vai acontecendo, pelas coisas dos sonhos, ou coisas que você acaba vendo que não tem explicação, né? Quem explica aquilo pra você? Você vê uma coisa, quem te explica? Não tem explicação, né? Que a gente quer explicação para tudo, eu não tinha uma explicação. Cada cirurgia era uma esperança, mas tinha o risco de não dar certo e ter que amputar a mão. Então o médico falava, não, mas é que tem que sempre ir tomando cuidado, que se fazer tudo certinho, tomar o remédio certinho, vai cicatrizar, mas sempre tem um risco, né? Então ele fez enxerto, o enxerto não deu certo, acabou assim a mão dele não ficando... O enxerto, acho que escorre, né? Eu não sei como que é a palavra certa. Então não funcionou. Colocou os pinos saíam. Então você imagina ele com a mão engessada e os pinos tentando sair. Ele sentia muita dor. Então ele não dormia. Isso foi um processo longo, né? Foi um processo longo. E nessa adaptação, eu também não sabia lidar. Porque assim, eu não via perspectiva de futuro, porque a gente não ia fazer mais o que a gente tinha planejado como casal, né? Porque nós tínhamos planos. Nós éramos o casal, tinha o plano como casal e nós também tínhamos planos como pessoas. Sim, individuais. Né? Individuais, que era estudar, crescer, né? Então, tudo isso foi posto de lado e eu vi aquela situação, eu não via uma perspectiva. O que nós vamos fazer? Porque nós tínhamos muitas contas, a gente tinha muita dificuldade. E nós temos muito essa mania lá em casa de sonhar, e até eu conto pro meu marido, ele, você com essa mania de contar sonho. Mas nós sonhamos com as pessoas, e às vezes acontece, a maioria das vezes acontece. Então, fui tendo sonhos do bom, que eu ler. espero que se você sonhar comigo seja muito bom, tá? Sim, aí eu falo. Pode deixar que eu falo. Então, e aí teve várias oportunidades de ler os livros que eu sonhava. Não é porque eu via o livro que eu estava ali que eu sonhava. Porque eu sonhava antes, depois eu ia ver se tinha. Às vezes já aconteceu de eu sonhar, ler tal livro, e aí, mas tem esse livro na sua estante, que é a minha outra irmã, que já era espírita há muito tempo, a Hilda, então ela tinha muito livro. Então acontecia de sonhar mostrando algum livro na estante, quando eu ia lá realmente tinha. Né? Então eu sempre tive isso. Então eu sempre acabava mostrando que caminho eu segui. E esse negócio do reiki, eu ficava ouvindo a Rádio Mundial e eu ouvia, né, o Francisco Borrello falando sobre o reiki isso, sobre o reiki aquilo, e eu falava, nossa, isso é demais, né, eu quero aprender isso para usar em mim, para mim poder ajudar o meu marido. Então, assim, nessa época eu não tinha dinheiro, né, nós não tínhamos dinheiro era só para o necessário, aluguel, principalmente remédio, né, a maioria da parte do dinheiro era para o remédio. Aí o que eu fazia? Eu vendia meus vale transporte da empresa. E às vezes eu vinha de trem, descia direto na estação de trem de Ermelino, que eu morava na Paranaguá já, na Shopping Kumagai, né? Então eu podia gastar uma passagem só. Então eu pagava o curso e fazia o curso, né, com esse dinheiro. Era da onde que tinha de tirar o dinheiro. Você é uma pessoa dedicada, viu? Sim. Determinada. Eu estava determinada a aprender, porque eu achava que aquilo ia funcionar para mim. Então, realmente, eu fui, aprendi. Eu já tinha feito o nível 1 e 2 antes de eu casar. Aí eu fui fazer o nível 3, que é o reiki cirúrgico. Então, eu pensava assim, vou fazer cirurgia e ajudar. Então, eu ia, fazia nele, né? Fazia em mim. No reiki, quando você aplica o reiki, você recebe a energia primeiro. Então, quando eu vou captar a energia através do símbolo e eu vou tratar alguém, então eu primeiro recebo. Então, eu recebo a luz e passo a luz, né? Quem conhece o reiki sabe que esse é o método. Então, tem um passo a passo a seguir. E você, nessa autoaplicação, todos os dias, você chega no resultado. Então, eu fui vendo o resultado em mim. Mesmo assim, eu ainda achava que eu precisava de ajuda. Então, eu continuei estudando. Que eu queria estudar, eu queria mudar de vida. Eu queria sair do emprego, que eu estava no restaurante, que eu queria algo mais. Eu queria mudança. Eu não aguentava mais aquilo, eu queria mudar. Eu queria ser uma pessoa melhor. Eu queria pôr em prática o que a gente tinha sonhado desde o começo, né? Os nossos planos. Então, quando eu entrei nesse emprego, eu tive a oportunidade. Então, eu entrei lá, na área da qualidade, fiquei 6 meses como inspetor. Depois de 6 meses, o meu chefe viu que eu levava jeito, né?
E aí eu peguei uma promoção, né, que eu entrei como operador de manufatura, na verdade. Depois eu recebi a promoção de inspetor de qualidade. E aí teve que estudar. Só que o coordenador, na época, era o senhor Luiz Sarai, ele me deu a oportunidade. Ele falou assim, olha, eu estou sabendo da sua história, que você não tem condições de pagar os estudos, então vamos arrumar um jeito de você conseguir estudar pelo sindicato, que é o Sindicato dos Metalúrgicos. Então ele fez tudo, conseguiu o que eu queria, que era estudar, né? Então eu fui fazendo, né, o curso de técnica e mecânica industrial, que era necessário ter um curso técnico para ser inspetor, lá exigia isso. Então eu estudei, estava do jeito que eu queria, né? Tinha tido uma oportunidade, nós tivemos uma melhora enorme, né? Do nada, né? Que assim, nada por acaso, né? Sim. Na verdade. Então meu marido voltou a trabalhar, voltou a trabalhar, receber normalmente, né? Porque antes ele dependia do INSS. Quando ele sofreu o acidente bem no mês que o INSS ficou de greve, em 2005, ficou uns 4 ou 5 meses de greve. Então, assim, até poder fazer a perícia, a gente passou esse período sem ter dinheiro. E aí nós recebemos o apoio, né, do patrão dele, do senhor Humberto, a minha família, a família dele, que foi o que estruturou e não deixou a gente passar dificuldade. Que por mais que nós recebemos toda essa ajuda, que eu tinha toda essa estrutura, né, como a Rosa já fala que eu tinha rede, eu ainda me sentia sozinha, né? Assim, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha a estrutura ideal, né? Eu não sabia o que fazer. Como que eu vou resolver isso? Eu não soube lidar com tudo isso. E aí onde veio os medos, foi a dificuldade de lidar com aquilo, que eu não via uma perspectiva de futuro. E aí nós fomos ter uma série de problemas, tinha o medo, e eu não sabia como resolver. Então aí que eu percebi, eu falei, não é normal ter medo de ficar em casa. E aí eu percebi que eu precisava de ajuda, porque eu sentia medo. Então quem vai me ajudar? Então quando eu fui buscar o reiki que eu ouvia, aquilo foi um apoio que eu percebi que eu conseguia me ajudar, porque eu não tinha condições de pagar um psicólogo. Entendeu? Eu conversava com a minha mãe, conversava no centro, pedia ajuda, né? Eu recebia ajuda onde eu ia. Eu tinha toda a estrutura, mas eu me sentia sozinha. Eu não sabia lidar com aquilo. Então eu estava um pouco fantasiando, estava um pouco infantilizada. Porque eu tinha todo o apoio e sendo que nós, pelas histórias que a gente já vê, ou outras pessoas que a gente conhece, tem pessoas que não têm isso, não tem um apoio. Eu tive todo o apoio. Então, peraí, você tem todo o apoio e você não percebe, você não é agradecida? Quer dizer, eu não era grata por aquilo, porque eu não sabia lidar com aquilo, porque eu sempre morei com meus pais, sempre eles foram os donos da casa. Só que agora, naquela situação, eu era dona da casa. Eu tinha que dar conta de tudo. Eu não estava sabendo lidar. Porque você casa, faz planos e nem tudo é flores. Meu marido é maravilhoso, é uma pessoa esforçada. Amo muito meu marido. Mesmo que ele possa pensar que não, amo. Né? Que você ame mais o gato do que ele, né? Que eu falava no pé de pano todo dia. Ai, meu filho, eu te amo. Né? Que era importante. O meu gato fazia parte da família, né? Sofri muito quando ele morreu. Até ele também. Ele falava que não, mas ele também ficou chateado. Mas você vê, até você perceber que você tem tudo e você não está dando conta que você tem. Você não sabe lidar com aquilo. Então, peraí, o que eu preciso aprender com aquilo? Aí quando eu dei conta que eu ouvi a Rádio Mundial, a Rádio Boa Nova, falei pro meu pai, me ajuda a levar as coisas. Né? Meu pai o Adriano ficou muito tempo lá na minha mãe, meus pais cuidavam dele, até ele falava assim, nossa, eu fico muito envergonhado, porque o seu João, a dona Norina, corta os bifinhos assim, corta o pão, sabe, deixava de um jeito fácil para ele comer, porque como ele usava a mão direita, ele tinha que começar a aprender a comer com a mão esquerda. Então é dificultoso, então ele não tinha jeito, a mão estava engessada. Então meu pai ajudava muito. Aí eu falei para ele assim, tudo isso é maravilhoso, nós tivemos a ajuda que era preciso, mas vamos voltar para casa. Então ele deixou de ir para Jundiaí, uma irmã minha foi morar comigo porque ele precisava de ajuda dos horários de comida, dos horários de remédio. Aí a minha irmã Maria foi morar com a gente e ela ajudou a cuidar dele. Então ela fazia artesanato e na época o médico liberou ele para fazer artesanato. Ele fez artesanato, fez decopagem, ajudava a pintar. Ótimo. Eu chegava em casa, eles tinham feito até a janta
Muito bem. Ele tinha feito o jantar, né? Ele ia, limpava a casa, ajudava. Fazia bolo, né? Que ele ficava assistindo na televisão. Quando ele cansava, ele fazia a caminhada. Então, assim, muita coisa mudou. Nessa fase, que aí o INSS deu alta para ele, aí ele voltou a trabalhar, como eu tinha falado, ele estudou. E a nossa vida deu uma boa melhorada. Então, eu comecei a trabalhar lá, atendendo o Reiki. Aí eu ajudava no atendimento de apometria, e eu fiz o curso de apometria e atendia. Então tinha as pessoas para atender. Então eu fazia o atendimento de apometria, constelação sistêmica, TEB, biotoque. E até que apareceu a oportunidade de eu dar aula no espaço de Reiki, porque eu sou mestra, né, e lá não tinha ninguém. Então finalmente apareceu a oportunidade. Então se eu tivesse lá ainda, eu nunca teria tido essa oportunidade de dar aula. Então, eu tive a capacidade de saber montar uma aula, de levar uma aula, porque o curso demorava 8 horas. Então, eu soube planejar a aula, desenvolver a aula em 8 horas, a parte prática, a parte teórica, formar pessoas e fazer aquilo que eu queria, no fim das contas, que é trabalhar com as terapias. Sim. Então, eu comecei a atender, formei pessoas, para as pessoas se cuidarem, e acabei conhecendo outras terapias, como a constelação sistêmica, né? Eu não atuo direcionando a constelação, mas naquele espaço eu participava do trabalho. Então, como era terapia em grupo, constelação sistêmica em grupo, então você ia e você participava como um personagem. Né? Quem conhece, né, da constelação, então eu participava de constelação. E hoje em dia as terapias alternativas é reconhecida pelo SUS, então tem... É verdade. Então, abriu um grande espaço para isso, né? Quando o governo em si está aceitando as terapias. Eu já sabia fazer e eu não estava pondo em prática. Então, eu perder o emprego aqui para me ter a oportunidade de vir e trabalhar com uma terapia que é o que eu gosto de fazer, que é trabalhar com as terapias. Né? Eu falo, hoje eu sou zen. Né? Eu sei que eu tenho muita coisa para mudar, mas eu já mudei bastante e eu sei que eu posso ajudar as pessoas. Então, assim, tem muita coisa que a pessoa pode se autoajudar com o Reiki. Então, você tem a técnica simples, qualquer um pode fazer, até uma criança pode fazer, qualquer pessoa pode receber. O Reiki é uma energia autossuficiente, ela é inteligente e é uma energia vital universal. Todo mundo capta essa energia. Nem você faz yoga, quem faz yoga capta muito mais, ou se você faz uma meditação. Nem todo mundo tem paciência para meditar, mas se a pessoa soubesse como que é bom, dar aquela paradinha para você, aqueles 5 minutos de você meditar, voltar para o coração, você fazer a yoga, por exemplo, eu não faço. Mas assim, agora eu peguei o costume de fazer meditação todo dia, e isso faz bem para mim. Naquela época, fez bem para mim e para o meu marido. E eu quis levar isso para frente, tanto que eu fiz o mestrado, né? E eu comecei a estudar mais sobre a espiritualidade, sem tabu, né? Sim. Porque tem muito tabu quando se trata da espiritualidade. Não ajudar o maior número de pessoas. Isso, ajudar o maior número de pessoas, porque às vezes as pessoas pensam que ajudar é só ajudar com dinheiro, e não é, né? Então, às vezes você... conversar, né? Eu gosto muito de conversar. Converso com qualquer um, até meu marido fala, essa daí conversa com todo mundo. E às vezes só uma conversa, um sorriso, um bom dia, já ajuda muito. E o principal, é a medicina do futuro mesmo. Quanto mais a gente usar a natureza, os remédios homeopáticos, né, os florais, isso ajuda muito. Porque a medicina, o medicamento, né, eu não sei quem fala, é o alopático, né, que é a maneira certa de falar. Os medicamentos em si, eles têm muita química. Aí melhora uma coisa, afeta a outra. Não que não precisamos do medicamento, ele é necessário. Só que nós podemos contrabalançar com outras terapias. Né, porque... E também como forma de prevenção, né? Como forma de prevenção. Porque você vai praticando um exercício, um yoga, uma meditação. Você vai aprendendo a respirar. Esses tempos difíceis que nós ficamos, tempos totalmente inesperados, né? Tivemos todos que se encontrar dentro de casa, sem poder assim, nem sair ou conversar. Nós aprendemos a valorizar o abraço, o beijo, estar junto com a família, que a gente não podia estar. Então,
Às vezes nós podíamos estar junto e tá todo mundo brigando. Ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo. E quanta coisa, acho que cada um aprendeu alguma coisa disso tudo, né? Sim. Eu aprendi que eu gostaria de vir mais ver os meus pais, mas eles são idosos, eu saio todo dia. Como que eu vejo? Não dá. Então você tem que ter noção. Então, pensa bem, você podia tudo, agora você não pode. Tudo com restrições, né? Então nós temos que aprender a valorizar a vida, o respeito com as pessoas, o principal o respeito com as pessoas. Você se amar, primeiro você saber se amar, você saber se cuidar. Que não adianta também, as pessoas querem sair ajudando todo mundo, mas você nem se ama, você não consegue nem ajudar você, você não consegue nem ouvir o que aqui dentro de casa tem para falar, você não tem paciência. Então tudo isso mudou. Teve muitas pessoas que ficou estressado, né? De não poder sair, de não poder passear. Mas é tão bom ficar em casa, porque, por exemplo, nós trabalhamos todo dia, a gente não vê a hora de ficar em casa. Nós tivemos a oportunidade de ficar em casa um tempo, de rever nossas coisas, ter tempo pra gente, de ouvir aquela música que faz tempo que você não ouve, sabe, fazer aquela pilha de CD, Sim. sabe, ouvir aquelas músicas, dançar, fazer aquela coisa assim, vamos reciclar, tirar o que eu não uso mais e doar. Essa foi a fase, né? Sim, e ajudar mesmo, porque nós vimos muito isso das pessoas ajudando umas às outras. Sim. Ah, eu não posso isso, mas eu posso te emprestar isso, eu posso te dar isso, né? Eu tenho isso, vamos dividir. Então, pelo menos isso nós vimos acontecer entre nós, as famílias, né? Minha e do meu marido, da minha cunhada, e pessoas de fora mesmo. Nós vimos a solidariedade acontecer, que faz tempo que não acontecia, cada um está tão preocupado com si mesmo. Sim. E aí você pensa, e eu nisso tudo? O que eu faço de bom para alguém, né? Então você só sabe reclamar, né? Você é uma chata. Nossa! Não, tentando ser uma pessoa melhor, buscando o autoconhecimento. Porque aí eu aprendo, aí eu sei que, poxa vida, olha, quando eu sinto isso, eu nem percebia, mas isso quando dói aqui, ó, é angústia. Eu aprendi isso esses dias, por mais que você faz, ainda não sabia. Mas, olha, tem uma técnica, você massageia aqui o timo. Isso, timo. Respira profundamente aquela respiração que vem do fundo, que ajuda você a ficar calmo, porque às vezes você está tendo uma crise de ansiedade, você nem sabe. Como eu percebi que eu fazia, porque eu queria o dinheiro. Porque você trabalha por causa do dinheiro. Você vive para trabalhar, não trabalha para viver. Sim. Então, quando eu percebi isso, eu preciso trabalhar, todo mundo precisa sobreviver. Mas quando você entende isso, que a qualidade de vida, onde fica? Que é passear, que é ter um tempo para você cuidar de você. Sabe, ir lá, mulher, vamos pôr a mulher ir lá fazer o cabelo, fazer a unha, fazer uma massagem, ou simplesmente passear no parque e tomar um sorvete. Esses momentos são momentos felizes, que distraiu você e aí agora você pode focar nas coisas que você tem para fazer. Porque não adianta eu focar só no problema. Se eu tenho um problema, eu tenho que ter uma solução. Mas quanto mais eu foco no problema, eu aprendi isso. Quanto mais eu foco no problema, maior ele fica, porque eu vou receber mais do mesmo do universo. Justamente. Porque o universo não entende não. Ele entende o que você quer. Então se você foca aquilo, ele está entendendo que você quer aquilo. É aquilo. Então, você vai receber o dobro daquilo, você vai receber mais do mesmo. Então, quando você consegue entender isso, você começa a estudar um pouco da lei da atração, mecânica quântica, e falar papo de doido. Não é, porque tem muita lógica. Tem muita lógica. Mas você tem que gostar e tem que ler para você entender aquilo e você começar a pôr em prática. Né? Conhecer a lei da atração. Então, eu tenho que me imaginar já conquistando aquilo que eu quero. E põe cor, põe tempo, põe dessa maneira, o carro isso, vamos pôr uma casa daquele jeito, em tal lugar, que a lei da atração ensina isso. Então eu comecei a ler tudo sobre isso na época, e eu assim, nossa, eu fui ficando apaixonada, porque não tem como você ler sobre mecânica quântica até você entender, ou conhecer os mestres ascensos, ou conhecer as histórias da espiritualidade, você não se apaixonar. E aí você conhecer uma terapia que funciona. Nós crescemos muito. Primeiro a gente teve que ter a dificuldade para você ver tudo que você tinha e pensar.
Olha, tem pessoas por aí que não tem. Ou o meu marido se machucou, mas ele estava com a mão. Tem pessoa que perde um membro, que morre no trabalho. E naquele dia ele não voltou para casa, mas depois ele voltou. Quantas famílias teve alguém que não voltou para casa? E você lidar com isso? Será que você tem estrutura para isso? Porque a gente acha que tem, mas às vezes uma coisa simples te desestrutura. Que você acha que sabe lidar e não dá. Então, perceba que você não está sabendo lidar com aquilo e procure ajuda. Você não pode pagar uma psicóloga, mas conversa com alguém. Não dá para conversar com alguém? Ajoelha. Reza a Deus. Senhor, mostra para mim. O que eu preciso aprender aqui? Porque não é porquê. A pergunta não é o porquê isso aconteceu comigo. É o que eu preciso aprender com essa situação. Então, quando eu entendi isso, foi que aí as coisas mudaram de figura. Eu vi uma perspectiva e tudo mudou para mim. Dessa maneira. Era essa a história que eu queria dividir com você. Sim, eu acho que teve muitas mudanças, muitas coisas, né? Sim, eu ficava muito empolgada, que eu ficava apaixonada pelas coisas e falo para isso, falo para aquilo. Nem todo mundo está interessado. Né? Nem todo mundo tem o pique que você tem e acredita no que você acredita, mas não importa que a pessoa não acredite. O que importa é que você acredite em você. Né? Você acredita em você? Então, é isso que importa. O que você quer, é isso mesmo que você quer, vai lá e faz. Não deu certo, tenta de novo. Não deu certo, tenta de novo. Se você quer tentar, deu certo? Aleluia, vamos para o próximo objetivo. Né? Inclusive, a Silvia, como ela começou com reiki, né? E ela está no reiki, ela propôs para o canal, né? Acho que as 10 primeiras pessoas, né, Silvia? Pode ser. As 10 primeiras pessoas que assistirem um vídeo e se interessarem, né? Ela vai dar o curso do Reiki nível 1 e 2 gratuito, tá? Então, você que quer conhecer mais sobre o Reiki, quer se aprofundar ou conhece alguma coisa e precisa se aprofundar, então a Silvia vai estar disponível, né, Silvia? Sim. Assim que a gente lançar a história dela, é só entrar em contato e aí a gente agenda tudo direitinho com a Silvia, tá bem? Então, acho que é isso. A gente ficou conhecendo hoje a história da Silvia e do marido, né? Qual é o mesmo nome dele, Silvia? É Adriano. Adriano, isso. Então, uma história de vida, uma história de superação, né? A gente se reencontra agora, eu e a Silvia, né? Bom, com o canal, tudo, né? E foi muito gratificante. Obrigado mesmo, obrigado pelo contato. E é isso, um vínculo fortalecido, né? E é isso. Então, a gente fica por aqui com mais essa história linda da Silvia e do Adriano, tá? Uma história de superação. Novamente também na ZL, né? Estamos contando várias histórias da ZL. Verdade. E a Silvia tá nela, tá? Obrigada e até. Gratidão. Até a próxima. Namastê.